Olá, estamos aqui para uma aula de semântica e hoje o conteúdo abordado será ambiguidade e vagueza. Para um primeiro instante, o que significa ambiguidade, depois iremos tratar o que significa vagueza. A ambiguidade seria quando uma palavra possui mais de um significado e esse significado só é possível depreender através do contexto. Por isso que muitas vezes, quando nós queremos dar o significado a alguma palavra, fica muito complicado, né? Porque dependendo das palavras, a gente só vai conseguir o significado delas através do contexto em que elas estão inseridas. Como, por exemplo, Paulo quebrou o vaso com um martelo. Segundo exemplo, Paulo quebrou o vaso com o empurrão que levou. No primeiro exemplo, a gente pode perceber que a palavra quebrou foi uma ação realizada por Paulo, ou seja, Paulo é o sujeito que fez com que o vaso quebrasse. Já no segundo exemplo, Paulo quebrou o vaso com o empurrão que levou. Paulo é simplesmente um inicial para que o vaso pudesse ser quebrado. Não foi Paulo que quebrou o martelo porque ele quis, então ele não foi o agente, né? O sujeito da ação na frase. Agora mais dois exemplos. Paulo quebrou a cabeça no acidente. E outro exemplo, Paulo quebrou sua promessa. Aqui, a mesma palavra, em dois contextos diferentes, possui dois significados diferentes, né? Na primeira, Paulo quebrou a cabeça no acidente. Falam que a gente pode compreender que Paulo se acidentou e nisso feriu sua cabeça. E na segunda, Paulo quebrou sua promessa. A palavra quebrou vem carregada do sentido de descumprimento, né? Que Paulo havia feito uma promessa e a gente pressupõe que Paulo havia feito uma promessa e não conseguiu realizar a promessa. E assim ficou devendo a promessa que ele havia feito. E mais dois exemplos, que é Paulo quebrou a casa. Paulo quebrou a empresa. No primeiro exemplo que nós acabamos de citar, Paulo quebrou a casa, a gente subentende que Paulo foi alguém que demoliu a casa, né? No sentido de destruir. Agora, quando a gente fala Paulo quebrou a empresa, estamos querendo afirmar que Paulo ele prejudicou a empresa a qual ele estava trabalhando ou servindo, né? E segundo Saed, 1997, se cada ocorrência tiver um sentido diferente, significa que a palavra é ambígua. Então, como nós podemos perceber, cada uma em cada uma das ocorrências da palavra quebrou, do verbo quebrar, nós conseguimos perceber que essa palavra é ambígua, porque em cada uma das vezes que ela ocorreu nas sentenças, ela mostrou um sentido diferente a depender do contexto. Então, por isso que disse que o significado se estabelece a partir de um determinado contexto. Então, não posso falar que a palavra... Qual é o significado da palavra quebrou? Aí, esse significado vai depender do contexto ao qual ela está inserida. Como nos exemplos que eu acabei de falar para vocês aqui. E caso essas ocorrências não partilhem do mesmo sentido, não, caso essas ocorrências partilhem o mesmo sentido, aí a gente fala que essa palavra é vaga. E a gente entra na segunda parte, que é a vagueza. E o que seria a vagueza? A vagueza é quando o significado de uma palavra é vago. E a gente não pode depreender por meio do contexto. Caso se fosse possível, seria ambiguidade. Mas como o significado dessa palavra é vago, o contexto só vai adicionar informações a essa palavra. Vamos um exemplo de vagueza agora. Por exemplo, Kempson, ele é uma pesquisadora. Em 1977, fez um estudo
sobre a questão da vagueza, explorando justamente a vagueza nos enunciados que são subordinados, né? No caso aqui, João beijou a Maria, Paulo também. E este estudo de Kempson focalizou o uso do advérbio também, para ser o substituto das questões relacionadas à frase anterior, né, a sentença primeira, para que não pudesse repetir a sentença, mas para dar a informação da sentença já complementando a sentença. Então a gente pode ver: João beijou a Maria, Paulo também. Esse também está se referindo à primeira sentença, ou seja, Paulo também beijou a Maria. Mas só que o significado do verbo beijou é um significado vago, pode-se dizer que é um significado vago, o que é apontado pela autora. E por que isso acontece? Porque a gente não sabe como que aconteceu, né? A gente não tem uma ideia, assim, daquela palavra, né? É uma palavra, assim, que meio tá jogada na frase, né? João beijou a Maria. Beijou a Maria. Paulo também. Mas só que a gente não... A depender do complemento da frase, por exemplo, se eu falasse João beijou a Maria, João beijou Maria na mão. Aí esse na mão já pode dar um significado a esse beijou, a esse verbo beijou, porque já está se referindo a uma parte a qual Maria foi beijada, né? Agora se eu falo João beijou a Maria na mão, Paulo beijou na boca. Então a gente pode ver que essas duas afirmações, essas duas sentenças de enunciado não têm uma correspondência entre si, né? A segunda não fica restrita à interpretação da primeira, como acontece na ambiguidade. Quando eu falo João prefere o canto, Maria também. Esse canto, essa palavra canto, a gente pode ter dois significados para ela. Tanto o canto do lugar, né, o canto do quarto, ou o canto relacionado à música, né? Quando a gente do verbo cantar. E aí se eu falar João João gostou do canto relacionado à música, significa que Maria também gostou deste canto. Aí, a partir daí, nós temos uma ambiguidade, porque o sentido da segunda afirmação vai depender da interpretação que a gente tem na primeira afirmação, né? E isso só vai ser possível a partir do determinado contexto. Se eu tiver num contexto, né? Num contexto de fala, numa determinada situação em que a gente está numa escola de música, aí sim a gente vai poder ter uma oportunidade de ver uma não ambiguidade nessa frase, né? Se fosse dois músicos conversando, aí não existiria ambiguidade, porque já fica mais clara, dado o contexto situacional. Mas voltando aqui, se a gente pensar um elefante é grande, essa frase está correta. E se a gente pensar também, uma formiga de 20 centímetros é grande, também está correta, né? Porque isso vai depender de uma questão de referência, né? Se uma formiga de 20 centímetros e a gente tem como outra referência uma formiga de 10 centímetros, a de 20 centímetros vai ser grande. E isso está certo, né? Porque a palavra grande vai depender do contexto em que está inserida. E é uma palavra vaga, só que a partir do momento que eu falo que tem outra formiga de 10 centímetros, aí a vagueza o contexto já insere uma informação a mais na palavra grande, né, que estava vaga. A ideia de vagueza está associada a expressões que fazem referências proximativas. Ou seja, quando faz alguma referência a algo que está muito próximo, referências próximas, né? Como referência de comparação, deixando o contexto acrescentar as informações. Ou seja, o contexto, a vagueza faz uma referência de comparação aproximativa e o contexto vai acrescentando informações a essa vagueza. E é um fenômeno
gradual, pois facilmente podemos perceber as expressões são mais vagas que a outra, né? Por exemplo, grande é uma expressão mais vaga, né? Mais vaga que beijou, digamos, né? Então, voltando ao fenômeno da ambiguidade, a ambiguidade é associada ao significado das palavras. E ela pode acontecer de algumas diferentes formas. A primeira que nós queremos tratar aqui é a ambiguidade lexical. E o que significa a ambiguidade lexical? Significa quando o item lexical, ou seja, a palavra, tem diferentes formas de poder se interpretar. Uma palavra tem diferentes significados. Por exemplo, a palavra banco. Eu estava indo ao banco. Banco tanto pode ser o assento, quanto o assento de uma praça, de um lugar, quanto a instituição bancária, né? E também outra forma de se dar ambiguidade é através da homonímia, ou seja, palavras homônimas. Aí existem dois exemplos de homonímia. A primeira homonímia é homônimas homógrafas, ou seja, as palavras que contêm a mesma grafia e somas significados diferentes. É o exemplo da palavra manga. Manga, a gente pode ter a manga da camisa, né? Essa aqui. Ou então a manga que é a fruta. Então a gente pode falar que ela é uma homônima homógrafa. E também nós temos homônimas homófonas, que são palavras com o mesmo som, grafias diferentes e significados também diferentes, como sessão, sessão e sessão, né? Que é o departamento, a sessão de cinema e a questão da reunião, né? Sessão de uma reunião. E isso a gente pode falar que é homônimas homófonas, porque estão associadas ao mesmo som, mas com grafias diferentes. E a polissemia. O que seria a polissemia? É uma palavra bem falada, né? Que a gente conhece bem. Os sentidos de uma palavra ambígua têm relação entre si. Então, geralmente uma palavra tem mais de um significado e este significado tem relação entre si porque tem o mesmo referente, digamos assim. Por exemplo, perna de mesa. Por que perna de mesa? Se refere também, tem uma ligação com perna, né? Perna de. Não, o pé da mesa. O pé da mesa tem uma ligação com o pé humano, né? Então pode ser pé de mesa, pé de manga, pé da cadeira, que todos estes têm relação de quê? De ser um suporte para um determinado corpo, né? E é isso a nossa aula sobre ambiguidade. Espero que possa ter sido bom para vocês, que possa ter contribuído para o ensinamento de cada um. Obrigado.